Olá, Lisandra Zanuto aqui para mais um Podilize. O nosso episódio de hoje será perguntas e respostas. Eu pedi para vocês mandarem perguntas lá nas caixinhas dos stories e vocês, obviamente, mandaram perguntas incríveis e vamos começar a responder. E a primeira pergunta que eu escolhi aqui para responder já não é fácil, já é uma pergunta difícil. Olha só, como é possível saber se é amor ou carência? É difícil de responder, porque essas duas coisas elas podem, sabe, assim, tá meio atravessadas uma na outra, né? É claro que quando a gente ama alguém, a gente sente falta, a gente sente saudade, a gente quer estar junto daquela pessoa. Agora, vamos pensar o que é a carência? A carência é a falta dele, né? É aquilo que eu quero preencher. E talvez esse nome não seja o mais apropriado, né? Talvez a carência não seja a coisa que mais defina o amor. Então, eu poderia dizer, eu não tenho uma resposta exata para essa pergunta. Mas se a gente for pensar, né, no amor e na carência, se olhando para a carência, eu sinto carência daquilo que eu não tenho, daquilo que me falta, talvez essa carência esteja projetada na tua relação amorosa, né? O que é projetar? Eu tenho uma falta em mim, talvez uma falta de um amor materno, de um amor paterno, uma falta de estima, uma falta de senso de estima ou de valor. E aí eu projeto, sabe o que é projetar? Sabe quando a gente vai no cinema, tem um projetor lá atrás que projeta a imagem na tela do cinema? É mais ou menos o que a gente faz nas nossas relações. A gente projeta no outro, a gente projeta no parceiro, né, no objeto amado, coisas que nós temos ou que nos falta dentro de nós. Então, numa relação de amor, certo? Eu posso também projetar aquilo que me falta, mas que não necessariamente é sobre a falta do amor desse do qual eu me relaciono agora. Mas essa carência e essa falta, ela pode dizer de uma falta muito antiga, de um desejo de ser amado muito infantil até, dependendo das relações, das relações parentais, né? De como é que você se desenvolveu, de quanto amor você recebeu ou não nas suas relações parentais. Então, para te dizer que talvez, né, se você me mandou essa pergunta, você pode estar observando assim, e se perguntando, ok? O que realmente eu sinto falta nessa relação? O que essa carência que eu sinto nessa relação ou nas minhas relações, o que essa carência diz sobre mim? O que essa carência diz sobre o que me falta ou o que me faltou lá atrás, que agora eu projeto nas minhas relações amorosas, certo? Acho que é uma boa pergunta para você começar a separar, sabe? O que é amor e o que é falta, que você pode estar colocando no lugar, na mesma relação, certo? Próxima pergunta, vamos ver. Próxima pergunta, e essa pergunta talvez seja um dos vídeos com o maior número de visualizações no meu canal do YouTube. Como parar de pensar no meu ex? Primeira coisa é que não existe um botãozinho, sabe? Seria até bom, né? Se existisse um botãozinho que a gente pudesse resetar algumas memórias, né? Que a gente pudesse simplesmente desligar e apagar aquilo. A gente tem essa fantasia de que assim a gente não sofreria, né? Mas lembrando que as nossas memórias, as nossas lembranças, elas são um parâmetro, uma referência do que foi bom e do que não foi bom na nossa vida. É graças às nossas memórias afetivas, boas e ruins, que nós conseguimos, por exemplo, perpetuar a espécie. Sem as nossas memórias afetivas de coisas boas que nos marcaram e de coisas ruins que nos marcaram, a gente estaria repetindo sempre os mesmos erros. Imagina se você pega e bota o dedo na tomada e não cria uma memória afetiva de que botar o dedo na tomada dói. Quantas vezes na vida você cometeria o mesmo erro? Então, memórias afetivas, elas servem como parâmetro, né, como referência do que você quer que se repita na sua vida, do que você quer que aconteça novamente e do que você não quer. Então, a primeira coisa é
apesar dessas memórias, essas lembranças, esses pensamentos com relação ao teu ex possam estar aí transtornando a tua rotina e o teu dia nesse momento, ainda assim, essas memórias são fundamentais, tá? Qual é a melhor maneira de você parar com esses pensamentos que ficam aí obsessivamente, né, ruminando na tua cabeça? A primeira coisa que você tem que fazer é começar a construir novas memórias. Eu costumo falar que a gente não esquece um grande amor. Ninguém esquece um grande amor. A gente cria novas memórias. Então, à medida que você vai tocando com a tua vida adiante e vivendo novas experiências, criando novas memórias afetivas, de novos momentos onde você se sente feliz, se sente bem com a tua vida, essas novas memórias vão substituindo as memórias antigas. E isso vai ficando lá para trás, quase como se fosse um esquecimento, né? Um esquecimento. Então, assim, eu diria que no longo prazo, a melhor coisa é você tocar a tua vida. É procurar fazer coisas que te fazem bem, estar com pessoas que te fazem bem, fugir, né, de contextos e relações que te tragam memórias e lembranças dessa relação anterior. É como se, nesse momento, você tivesse que se proteger de tudo que é gatilho para ativar as tuas memórias, as tuas lembranças e os teus afetos com relação ao teu ex, certo? Então, se preservar. Corta vínculo social com amigos que eram amigos em comum. Para de ver coisas que você via junto com ele, como momentos que você parava, por exemplo, para assistir série na TV, sexta-feira à noite. Se nesse momento você sofre profundamente, sente muita falta, se programa, não deixa chegar na sexta-feira à noite para você sentir, né, esse vazio, né, a saudade ou as memórias tomarem conta e você ir pro buraco. Se programa, né? Combina uma outra coisa, sai de casa, faça alguma coisa para criar novas experiências, por consequência, novas memórias. A segunda coisa que eu te diria é: só tem uma pessoa que pode controlar a tua mente, que é você mesma. Então, conscientemente, a todo momento que você for lembrada, né? Você está aí no teu dia a dia, no trabalho, dirigindo, cuidando dos teus filhos, e aí, de repente, você é tomada por lembranças, por memórias, né, por pensamentos que te levam a um sofrimento, porque você tem saudade, porque você não pode mais viver isso que você já viveu com essa pessoa. Conscientemente, você interrompe esse pensamento. E conscientemente, você escolhe pensar em outra coisa. É assim mesmo. No começo é difícil, dá trabalho. A gente tem que consistentemente, várias vezes ao dia, fazer essa mudança consciente de escolher sair desse pensamento para esse. Mas com o tempo, esse ciclo de pensamentos obsessivos que ficam aí ruminando na tua cabeça, você começa a interromper esse ciclo, e à medida que você começa a interromper esse ciclo, pensando em outras coisas, em coisas que sejam melhores para você, esse ciclo de pensamentos obsessivos, eles vão enfraquecendo. É como se você começasse a criar um novo caminho neuronal, né? Então você sai daquele caminho que você está acostumado a pensar naquele momento, o dia todo, ou em alguns momentos do dia, e conscientemente você começa a abrir um novo caminho de possibilidades de pensamento. É assim mesmo. Trabalhoso, às vezes bastante difícil, mas que só depende de você. Tá bom? Espero que você consiga criar novas memórias e o quanto antes, né, poder de novo se apropriar da tua vida e seguir em paz. Próxima pergunta. Como conseguir parar de procrastinar a minha vida? Me sinto paralisada após a separação. Então, eu não sei quanto tempo, né, essa pessoa que mandou essa pergunta, ela já se separou ou não. Mas talvez a coisa mais importante, e não sei se essa resposta vai agradar essa pessoa que mandou essa pergunta, mas a gente sempre quer fugir da tristeza, da dor e do sofrimento. A gente sempre quer dar um perdido, né, naquilo que é desconfortável. A gente sempre quer desviar
dos núcleos de dor que a gente encontra ao longo do caminho. Mas a verdade é que a tristeza ela é tão importante quanto a alegria, né? E provavelmente você está procrastinando porque você está vivendo as fases do luto dessa separação. E esse é o momento que você tem que ser generosa consigo mesma, amorosa consigo mesma, paciente, tolerante. Talvez esse procrastinar, ele esteja, né, nesse momento dizendo, calma, talvez seja a hora ainda de você se acolher, de você se colocar no colo, se balançar um pouquinho. É claro que numa separação, né, e diante de um sofrimento gerado por uma separação, a gente quer logo superar, a gente quer logo retomar a nossa vida, a gente quer logo voltar a viver intensamente. E é claro, e você vai, eu tenho certeza que vai. Mas por uma razão ou por outra, essa pergunta me chega e a percepção que eu tenho é que você ainda precisa de tempo, talvez, né? Talvez esse jeito de procrastinar inconscientemente está te levando a fazer uma pausa e olhar para as tuas feridas apropriadamente. Eu não sei se o melhor momento para a gente realizar coisas seja após um divórcio, né? Talvez esse momento seja um momento de parar, se acolher, se cuidar muito, 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 sendo muito amorosa, tolerante, compreensiva e autocompassiva, recolher, né, os seus ossinhos que foram desmantelados ao longo dessa separação. E aí sim, quando você estiver de pé, com todos os ossinhos em dia, aí sim, você pode começar a dar um passo de cada vez. Aí talvez a vida não fique difícil, né, de se encaminhar. Espero ter ajudado um pouquinho com essa resposta. Próxima. Essa pergunta não é fácil de responder, porque algumas pessoas vão me odiar por conta da resposta, outras vão me amar, mas tá tudo bem. É possível perdoar uma traição e seguir em frente? Eu te pergunto, para você que sofreu essa traição, é possível perdoar e seguir em frente? Ninguém, além de você, pode responder essa pergunta, porque para algumas pessoas é possível perdoar, para outras não é possível perdoar. Mas eu quero te dizer algo sobre o perdão. Talvez, né, quando você me pergunta isso, é possível perdoar uma traição? Você tem aí a ideia, né, de que perdoar seja um ato único, né? Perdoei, pronto, acabou, resolvido. Não perdoei, não acabou, não resolvido. Eu costumo falar para as minhas alunas que perdoar é igual tomar banho. É um pouquinho todos os dias. E seguramente, talvez, se você perdoar em torno de uns 75%, já está muito bom. Quem fala isso é a doutora Clarissa Pinkola Estes. Ela diz que se você está buscando perdoar alguma coisa, se você perdoar 50%, tá? Você está no caminho certo, né? Se você perdoar em torno de 60%, 70%, você já percorreu um longo caminho. 90%, talvez você já esteja no patamar, né, de ser beatificada. Porque é difícil realmente a gente perdoar 100%. Algo que talvez tenha causado tanto sofrimento e tanta dor na nossa vida. Então, minha querida, se você foi traída, se você de alguma maneira teve todas as suas expectativas, né, frustradas nessa relação, só você pode dizer o quanto é possível nesse momento perdoar ou não perdoar. Mas eu queria que você soubesse que perdoar não é sobre o outro. Muito mais do que perdoar alguém é você perdoar a si mesma, né? O perdão nunca é para o outro. O perdão é sempre para a gente. Quando você escolhe perdoar algo, é você que escolhe se livrar daquelas emoções tóxicas, sabe? Ressentimento, mágoa, raiva,
memórias extremamente negativas que te trazem desconforto afetivo, emocional. Quando você perdoa, você escolhe conscientemente se afastar, né, de todas essas emoções tóxicas e se libertar daquilo que te aprisiona nessa relação. Então, se é possível, para algumas pessoas sim, para outras não. E para você, é possível? É possível perdoar essa traição nesse momento? Seja muito honesta consigo mesma. Talvez sim, talvez não. Mas não esquece que perdoar não é para o outro, não é sobre o outro. É sobre você se libertar dessa história. Você se libertar de todas essas emoções ruins, tóxicas, que geralmente nos adoecem, né? Então, vou deixar essa reflexão com você. Se é possível para você perdoar nesse momento ou não. Talvez ainda não, mas quem sabe daqui a um tempo, ok? Essa a gente já começou a rir quando a gente estava lendo aqui já, olha. Porque ele volta toda vez que eu começo a superar. Isso já aconteceu com você? De você estar num relacionamento, e aí esse parceiro, então, termina essa relação, e aí você sofre, às vezes fica lá pedindo para voltar, e essa pessoa não quer, se mantém firme, e aí você, né, ali no seu processo, quando você começa a sair do buraco afetivo que você estava, esse sujeito vem rapidinho e diz, opa, como assim, né? Você tá aí se reerguendo, você tá indo pra sua vida, né? E a pergunta é, por que ele volta toda vez que eu começo a superar? Provavelmente, tá? Eu não conheço essa pessoa, não conheço nem a pessoa que mandou a pergunta, né? Mas vamos pensar aqui, o que faz com que uma pessoa, num primeiro momento, queira sair de uma relação e à medida que essa pessoa começa a se encaminhar na vida, se fortalecer, essa pessoa que queria sair da relação, volta a correr atrás e a voltar para a relação. E ela diz aqui que isso acontece toda vez. Então, isso deve ser um padrão sucessivo e recorrente nessa relação. Provavelmente temos aí um parceiro, né, que ainda não sabe que escolher uma coisa é abrir mão de outra. Quem é que não sabe lidar com escolhas, que não sabe abrir mão das coisas, que quer tudo ao mesmo tempo, na mesma hora? Geralmente são as crianças, né? Homens regredidos e infantilizados, homens que ainda não viraram psiquicamente, né, homens adultos, não sabem lidar com o perder, não sabem lidar com, já que eu escolhi isso, agora eu perdi isso. Então é muito comum, por conta da estrutura do homem, esse movimento. Ele não quer, mas ele também não quer que ninguém queira, né? E não quer nem que você fique bem. Então, essa simples pergunta diz de coisas interessantes no traço de personalidade desse parceiro, obviamente, e dessa pessoa que manda a pergunta. Porque a minha pergunta para você é, por que você aceita que ele volte? Toda vez que você começa a se reerguer. Porque essa pergunta traz indícios da personalidade dele, mas também traz indícios e sinais da tua personalidade, né? Das tuas questões afetivas e psíquicas. Então, é claro que para saber o real motivo, a gente teria que sentar com ele, né, e fazer boas perguntas, mas mais do que perguntas para ele, talvez essa pergunta vai ficar para você. Por que é que você permite que ele volte? Você pode dizer porque eu amo. Quem você ama? Você ama mais a ele do que a você? Se isso se repete e nunca dá certo, por que você continua permitindo que ele volte? Ok? Como me libertar de um narcisista? Como me libertar de um narcisista? É a próxima pergunta. Primeira coisa que eu te diria é: busque ajuda para que você possa se fortalecer psíquica e emocionalmente. E nesse processo terapêutico, provavelmente, que você vai buscar ajuda, você vai entender aonde é que você cola, né, nessa personalidade do narcisista.
Aonde é que você fica grudada? O que é que ainda te conecta, te mantém ali enganchada nesse relacionamento narcisista? Porque percebe, para que eu me relacione com um narcisista, eu vou fazer uma afirmação aqui que talvez eu seja criticada por isso, mas tudo bem, já estou acostumada. Nem tanto, só um pouquinho. A parceira ideal do narcisista é a dependente emocional. Inevitavelmente, uma pessoa que suporta viver uma relação com o narcisista sofre de dependência emocional, talvez em altos graus. Então, como você se liberta de um narcisista? Provavelmente curando a si mesma. Provavelmente entendendo de onde vem a tua dependência emocional. Busca ajuda o quanto antes. Esse é o único jeito de você sair menos afetada, destruída e machucada de uma relação com o narcisista. Tá bom? Como aceitar que o casamento acabou? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com relacionamento na internet, né, em 2014, nos primeiros vídeos eu conheci uma psicóloga americana e ela diz o seguinte, ela diz assim, que a realidade, ela é inexorável. É quase, você querer mudar a realidade, é quase como você tentar fazer um gato latir. Dá para fazer um gato latir? Não, né? Por quê? Porque gato faz miau e cachorro faz au au. Então você pode passar a vida inteira diante do gato, olhando para ele e falando au au. E no final da vida ele vai olhar para você e vai dizer miau. Então não aceitar que o casamento acabou é você brigar com a realidade. É você negar, entrar, né, no luto dessa separação. E eu vou te dizer uma coisa, para que você possa superar essa separação, o primeiro passo para que você possa superá-la é a aceitação. Não tem como você curar as suas feridas emocionais sem antes aceitar o que te acometeu. É quase como se você recebesse um diagnóstico de câncer e você dissesse, não, eu não aceito que eu não tenho câncer. Eu não aceito isso. E aí, se você não aceita que você tem câncer, provavelmente você não aceita um tratamento para isso, né? Afinal de contas, se você não aceita o câncer, não há o que ser tratado. Enquanto você não aceitar que o teu casamento acabou, enquanto você não tiver coragem de aceitar que ele acabou e sentir, né, a dor pelo fim desse relacionamento, você não está dando nem o primeiro passo para superar essa separação. Então, cuidado, minha querida, porque quanto mais você nega, mais tempo você vai levar para superar. Mais tempo você vai ficar no sofrimento, mais tempo você vai ficar fixada nessas fases do luto da separação. E isso pode virar um quadro patológico, né? Tô falando, obviamente, de patologias mentais, né? De saúde mental. Então, cuidado, tá bom? Espero que você possa ouvir essa resposta, receber ela aí no teu coração e parar de brigar com a realidade. Essa. Como se vingar do meu ex? Essa pergunta, meu Deus do céu. Como se vingar do seu ex? A melhor maneira de você se vingar do seu ex é você se tornar uma mulher incrível. É você voltar para a tua vida, juntar os teus caquinhos emocionais e ficar inteira de novo. E ir para a vida. E viver intensamente. E parar de sobreviver e voltar a viver, né, a vida que você merece, a vida que você sempre sonhou. Não existe uma vingança melhor para um ex do que ver a sua ex-mulher bem resolvida. Então busque maneiras de você curar apropriadamente as tuas feridas emocionais, recolher teus caquinhos, né, se colocar inteira de novo. Essa é a melhor vingança, pode ter certeza. Aqui tem uma outra pergunta muito parecida com essa que a gente respondeu aqui sobre o narcisista, né? Por que não consigo bloquear a pessoa que já deixou claro o descarte? Quem mandou essa pergunta foi a Eliana. Eliana,
Olha para as tuas relações anteriores, olha para a maneira com que você aprendeu sobre o amor na tua infância, olha para as tuas relações parentais. Porque, olha, você diz, por que eu não consigo bloquear a pessoa que já deixou claro o descarte? Então, você continua atrás de alguém que já deixou muito claro que não quer você. O que faz com que você, querida, queira alguém que não está disponível para você? Isso tem a ver com o teu passado, não tem a ver com essa pessoa nesse momento. Busca ajuda, vai procurar entender por que é que você deseja algo ou alguém que não te quer, que não está disponível para você. Como conseguir falar na discussão que para você o casamento acabou? Vânia, querida, não tem não tem um jeito especial de você falar. Você vai ter que olhar nos olhos desse parceiro e dizer que para você esse casamento acabou. Não tem frufru, não tem glacê, né? Não tem um jeito fácil ou difícil de falar isso. Tem vezes, minha querida, na vida que você só precisa fazer o que você tem que fazer. Só faça. Ok? Será que filhos vão me perdoar se eu tiver que aguentar o pai narcisista e sem iniciativa por não ter dinheiro para me separar? Jace, essa é uma pergunta impossível, né, de a gente saber. Será que os seus filhos vão te perdoar? Não faço a menor ideia. O que eu posso dizer é que você precisa estar consciente das suas escolhas. E jamais depositar nos teus filhos o fato de você ter escolhido ficar numa relação onde você não era mais feliz. Os teus filhos não têm nada a ver com isso. Então, se você faz essa escolha por você, porque você não tem condições emocionais, psíquicas e financeiras de sair dessa relação, ok. Mas não coloque essa responsabilidade nas costas dos teus filhos, porque nenhum filho merece o peso da infelicidade dos pais, tá bom? Então cuida disso, com carinho. Como você lida com os momentos de dúvidas ou inseguranças? Depende do momento, né? Mas eu acho que agora, à medida que eu vou ficando mais velha, quando eu me sinto insegura ou em dúvida, eu me recolho, né? Eu vou buscar sempre a resposta dentro de mim. Então, busco me silenciar, busco tentar momentos onde eu possa assentar as minhas emoções, onde eu possa também despressurizar internamente, né? Para que eu tenha clareza do que eu quero fazer, de que tipo de pensamento está me gerando insegurança. E geralmente, nessa introspecção, né, nesse lugar para dentro, onde eu me visito e me ouço, ali vem, às vezes, nem sempre, né, coisas importantes que me fazem ter mais segurança para ir fazer uma escolha. Assim, mas nem sempre é assim, em alguns momentos em alguns momentos eu simplesmente deixo aquela situação um pouco de lado, toco outras coisas, até que eu me sinta mais pronta para tomar ali uma decisão. Depende, assim, eu não tenho uma fórmula, mas eu tenho possibilidades e eu estou compartilhando com você aqui algumas das minhas possibilidades. 2 anos separada, casamento de 20 anos, muitas traições, mas ainda me sinto culpada pelo término. Teteu, não sei se é um homem ou se é uma mulher. De qualquer maneira, é muito difícil a gente sair de uma relação e mesmo sendo traído ou mesmo sendo outro, ainda assim não sentir culpa, né? É difícil porque de algum jeito, né, uma relação ela nunca acaba por conta de um só. Eu falo que uma relação ela se dá entre dois e ela acaba também por conta de dois, né? Então,
É difícil, mesmo que o outro tenha cometido um erro, ainda assim você vai se sentir culpada por coisas que você fez ou deixou de fazer em algum momento dessa relação. Mas eu acho que você pode talvez investigar, assim, 2 anos de separado, você ainda se sente tão culpado, né? Se você tá mandando essa pergunta, isso deve te incomodar. Dá uma investigada, assim, sabe? O que tem por trás dessa culpa? O que essa culpa diz sobre você? Onde é que você tá carregando, talvez, algo que nem seja teu, pelo fim dessa relação, tá bom? Nada a perguntar, só queria dizer que eu tô começando a estudar psicologia e você é a minha inspiração. Fico feliz, muito feliz. Ok. Como sair de um ciclo de abusos, infância, adolescência e vida adulta? Tati, ajuda terapêutica. Quem passou por abusos na infância, na adolescência e na vida adulta, seguramente precisa desenvolver recursos internos para fazer escolhas um pouco mais saudáveis. Então busque ajuda, minha querida. Tem jeito de você tratar esses traumas. Tem jeito de você se dar a chance de fazer novas escolhas, novas possibilidades nos teus relacionamentos. Busca ajuda. Por que mesmo tudo tranquilo, fazendo o que posso, não me sinto preenchida, sinto um vazio? Alexandra, eu vou te falar uma frase do Lacan. Lacan foi um grande discípulo de Freud, né, que fundou a escola lacaniana depois que o Freud trouxe a psicanálise para o mundo. E o Lacan tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o sujeito sempre será tudo menos um. O que é esse tudo menos um? É exatamente isso que você falou, né? Porque mesmo tudo tranquilo, ainda tem um menos. Algo que me faz sentir vazia, algo que me faz sentir angústia, algo que me faz sentir na falta. Porque essa é a nossa estrutura, né? Nós não somos psicamente, Alexandra. Essa falta, ela sempre vai existir. É a falta que move o desejo. Se a gente atinge esse tudo, se a gente tem tudo na vida, né, o que é impossível enquanto a gente está vivo, porque enquanto a gente está vivo sempre vai faltar alguma coisa, esse tudo ele chega somente num momento da nossa existência, com a morte. Quando a gente chega na morte, a gente atingiu a perfeição, a gente atingiu o tudo, não há mais nada a ser feito. Essa é a única condição de plenitude, por mais bizarro e tétrico que isso seja, né? Mas é assim que se dá psiquicamente. Então, minha querida, esse teu vazio existencial, ele diz de um vazio estrutural. Psiquicamente, todos somos furados, todos somos menos um. Sacou? Quando eu ouvi essa frase, lá, quando eu fui fazer a minha formação em psicanálise, de algum jeito, quando eu comecei a estudar Lacan e eu ouvi essa frase de um professor, isso me deu um certo sossego. Isso, de alguma maneira, me assentou internamente. Porque deu uma explicação para isso que a gente tem, que é estrutural, que nos estrutura, que é essa falta, esse vazio, e que para mim ficou claro que sempre vai estar lá. Eu é que vou ter que aprender a existir a partir desse vazio. Divorciada há 14 anos, mas só agora estou refletindo o mal que causei. O Lobas pode me ajudar? Claro que pode. Sim, né? Na verdade o Lobas vai te ajudar a se conhecer, a se reconectar consigo mesma, a entender talvez todas as escolhas que te trouxeram até aqui, a não repetir padrões que você não gostaria mais de repetir. Então, as Lobas, né, o grupo terapêutico das Lobas é uma linda jornada. É uma linda jornada de autoconhecimento, de apropriação de si mesma. Então, sim, se você quiser saber mais, depois você me manda um direct no Instagram que eu te falo mais sobre o grupo das Lobas. Seguramente ele pode te ajudar. O Podliz de hoje encerra aqui. Hoje foi mais um episódio de perguntas e respostas. Espero que você tenha gostado. Eu adorei receber as caixinhas de perguntas, poder responder aqui no Podliz as suas perguntas. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!